no coração do sudeste do México, onde antigos templos maias se projetam por entre as copas esmeraldas das árvores. E a névoa matinal cobre as cecropias, encontra-se um dos últimos fragmentos remanescentes da grande floresta tropical mesoamericana. A selva lacandona pulsa com ritmos primitivos, seu batimento cardíaco sincronizado com as mudanças das estações, transformando este paraíso em uma terra de sobrevivência em constante evolução. Cada estação traz seu próprio elenco de personagens, cada espécie perfeitamente adaptada para aproveitar as oportunidades únicas e superar os desafios específicos que a natureza apresenta. Do microscópico ao magnífico, do predador à presa, toda a vida aqui luta contra a eterna mudança sazonal. Bem-vindo à Selva Lacandona. Nesta antiga floresta tropical, que se estende por mais de 740 mil hectares em Chiapas, os predadores precisam ajustar suas estratégias de caça conforme suas presas migram ou mudam de comportamento. Os herbívoros precisam navegar entre a abundância e a escassez sazonais. Até mesmo árvores imponentes competem ferozmente por luz, água e nutrientes, à medida que as condições mudam ao longo do ano. A estação seca transforma cursos d'água em poças dispersas, concentrando a vida selvagem em torno desses oásis preciosos e criando uma competição intensa. As disputas territoriais se intensificam à medida que os animais defendem recursos cada vez mais escassos. No entanto, esta mesma estação oferece oportunidades únicas para aqueles adaptados a explorá-las. A estação chuvosa traz seus próprios desafios, pois as inundações transformam a paisagem em um labirinto aquático onde apenas os sobreviventes mais versáteis prosperam. Ao longo dessas mudanças sazonais drásticas, a floresta mantém seu delicado equilíbrio, moldado por milhões de anos de evolução. Predador e presa, competidor e colaborador, todos unidos em uma intrincada teia de relações que muda e se adapta com o passar de cada estação. À medida que dezembro se aproxima da selva lacandona, as fortes chuvas da estação anterior se tornam uma lembrança. O solo da floresta, antes macio e sempre úmido, começa a endurecer e rachar. A copa, embora ainda densa e verde, filtra mais luz solar através de suas folhas ligeiramente esparsas, criando padrões salpicados de luz e sombra no subbosque. Esta é a estação seca, quando a sobrevivência se torna um jogo de gerenciamento de recursos. Em uma clareira, onde a luz da manhã se filtra por aberturas na copa, uma figura imponente se move graciosamente entre as sombras. A onça pintada, Pantera onca, emerge de trás de um tronco caído de cecropia, sua pelagem com padrão de roseta brilhando sob a luz do sol salpicado. Esta é uma fêmea adulta, cujo território cobre quase 15 milhas quadradas desta bela floresta. Sua estrutura musculosa, pesando perto de 170 libras, denota poder e precisão, fruto de milhões de anos de evolução. Cada passo é deliberado, cada movimento calculado. Suas pernas largas, equipadas com garras retráteis, são silenciosas enquanto raspam a serapilheira seca, enquanto ela pausa para sondar o ar com seu realejo. A estação seca apresenta desafios únicos, até mesmo para este predador de topo. As fontes de água diminuíram para poças dispersas, e suas presas habituais se adaptaram, tornando-se mais elusivas e alterando seus padrões de movimento. Os limites territoriais que pareciam tão claros durante a abundância da estação chuvosa
agora se confundem à medida que os recursos se concentram. Outras onças, tanto machos quanto fêmeas, são atraídas pelas mesmas fontes de água cada vez mais escassas. À medida que a onça-pintada continua sua caça solitária pela paisagem cada vez mais árida, uma estratégia de sobrevivência muito diferente se desenrola nas profundezas da floresta. Um farfalhar na vegetação rasteira anuncia a chegada de um grupo que aprendeu a enfrentar os desafios da estação seca por meio da cooperação e da vigilância coletiva. De um emaranhado de arbustos espinhosos emerge um bando de queixadas. A fêmea líder, veterana de muitas estações secas, move-se com o passo seguro que vem com a experiência. Seu focinho grisalho, dotado de um olfato apurado, capta todos os cheiros transportados pelo ar quente. Esses mamíferos semelhantes a porcos, pesando entre 18 e 27 quilos cada, formaram um grupo unido de 12 indivíduos. Sua sobrevivência não depende da força individual, como a onça pintada, mas da sabedoria coletiva e da vigilância do grupo. Cada membro contribui para o sucesso da caça por meio de funções especializadas, desenvolvidas ao longo de anos de cooperação. A matriarca emite um grunhido suave, uma vocalização grave que mantém o grupo unido, enquanto se movem pela vegetação cada vez mais rala. Atrás dela, os jovens adultos mantêm uma formação protetora em torno de 3 juvenis, cujas pelagens mosqueadas os identificam como o futuro do grupo. Seus cascos pequenos, perfeitamente adaptados para navegar tanto em terrenos rochosos quanto no solo macio da floresta, transportam-nos com eficiência pela paisagem em transformação. A escassez de água forçou os queixadas a modificar seu comportamento tradicionalmente crepuscular. Em vez de descansar durante as horas mais quentes do dia, eles agora precisam se aventurar em busca das poças e infiltrações dispersas que fornecem seu sustento. Sua dieta onívora, geralmente suplementada com frutas suculentas e brotos tenros, agora depende mais de raízes e tubérculos que eles podem extrair da terra cada vez mais dura. O grupo se aproxima de uma fonte de água familiar, mas com cautela. A estação seca concentra predadores ao redor das fontes de água, e ela sabe que seu bebedouro habitual pode facilmente se tornar um local de caça para uma onça pintada ou um puma à espreita. À medida que os queixadas se aproximam cautelosamente de seu bebedouro, ignoram outro sobrevivente cuja estratégia para sobreviver à estação seca exige uma paciência quase sobrenatural. Nas profundezas do fundo lamacento do que antes era um grande lago florestal, uma tartaruga de rio da América Central, Dermatemes maui, jaz enterrado no sedimento. Este antigo réptil, cuja espécie permaneceu praticamente inalterada por milhões de anos, representa uma das adaptações mais notáveis da natureza aos extremos sazonais. Pesando quase 20 quilos e medindo mais de meio metro de comprimento, esta fêmea em particular sobreviveu a 17 estações secas, graças ao seu domínio da supressão metabólica. Sua concha, de cor verde-oliva escura e sutilmente padronizada, para ajudar a camuflá-la entre troncos submersos e sombras, agora serve como uma cápsula protetora na lama seca. À medida que o nível da água caiu nos últimos meses, ela gradualmente afundou no sedimento macio no fundo da piscina. Seu metabolismo desacelerou para uma fração de sua taxa normal, permitindo que ela sobreviva com pouco oxigênio e praticamente nenhum alimento. Sob a lama endurecida, seu antigo coração bate talvez uma vez a cada poucos minutos. Seus pulmões, adaptados a longos períodos sem ar, processam o pouco oxigênio filtrado pelo sedimento. Isso é estivação, um torpor de verão semelhante à hibernação, mas causado pelo calor e pela seca em vez do frio. Acima de seu corpo enterrado, a poça encolheu para uma depressão rasa,
mal grande o suficiente para os queixadas beberem. Eles não sabem que sob seus cascos jaz um dos sobreviventes mais pacientes da floresta tropical. Um fóssil vivo cujos ancestrais compartilharam a floresta com os dinossauros. O plastrão da tartaruga, a parte inferior de seu casco, pressiona contra a serapilheira e os detritos orgânicos acumulados ao longo de meses de perda gradual de água. Seus membros poderosos, agora imóveis, estão firmemente dobrados contra seu corpo, para conservar energia e minimizar seu perfil na lama. Essa adaptação notável permite que sua espécie sobreviva a secas, que seriam fatais para animais menos especializados, enquanto outras espécies aquáticas precisam procurar ativamente por fontes de água restantes, muitas vezes se expondo a uma predação crescente. A tartaruga de rio simplesmente espera. Sua paciência será recompensada quando as chuvas retornarem e transformarem seu túmulo lamacento em um habitat aquático próspero. Enquanto a antiga tartaruga jaz enterrada em letargia paciente, a vida na Terra continua sua luta incansável pela sobrevivência. Um farfalhar na serapilheira, seca, anuncia a chegada de um dos mamíferos sociais mais adaptáveis da floresta. Um coati, de nariz branco, emerge de trás de um aglomerado de arbustos espinhosos. Seu focinho longo e flexível já está trabalhando para decifrar o aroma complexo que conta a história do solo seco da floresta. Esta fêmea adulta lidera um bando de 7 indivíduos, incluindo 3 juvenis, cuja sobrevivência durante sua primeira estação seca depende inteiramente da sabedoria coletiva do grupo. Sua pelagem grisalha, uma mistura de marrom e cinza que fornece camuflagem perfeita contra a vegetação seca, carrega as cicatrizes de inúmeros encontros com predadores e disputas territoriais. Pesando 4 quilos, ela representa o tamanho perfeito para explorar recursos muito pequenos para mamíferos maiores, mas robusta o suficiente para se defender da concorrência. O bando de coatis se move com coordenação determinada pela vegetação rasteira que diminui. Sua estratégia de sobrevivência durante a rigorosa estação seca depende da flexibilidade comportamental e da cooperação social. Enquanto outras espécies se especializam em fontes de alimento ou habitats específicos, os coatis evoluíram para generalistas oportunistas, capazes de explorar qualquer recurso disponível à medida que as condições se deterioram. Seus focinhos alongados, dotados de olfato excepcional, exploram as fendas de troncos caídos e a base de raízes de suporte. A estação seca forçou insetos, normalmente arbóreos, a buscar abrigo mais próximo do solo, criando oportunidades para um animal capaz de aproveitar essa abundância temporária. Suas patas dianteiras hábeis, com precisão quase manual, extraem larvas e besouros de esconderijos que seriam difíceis de serem encontrados por forrageadores menos adaptáveis. A estrutura social do bando oferece vantagens cruciais durante períodos de escassez de recursos. Os juvenis aprendem técnicas de forrageamento por meio da observação e imitação, enquanto adultos experientes compartilham o conhecimento sobre fontes dispersas de alimento e água, acumulado ao longo de múltiplas estações secas. Seu sistema de vigilância coletiva permite que o grupo se alimente de forma eficiente, mantendo a proteção contra predadores que se concentram em torno de recursos cada vez mais escassos. Enquanto o bando de coatis continua sua busca metódica por sustento, um encontro com um dos predadores mais temidos da floresta se aproxima a poucos metros de distância. Enrolada sob uma folha de palmeira caída, perfeitamente camuflada entre a serapilheira seca, uma jararaca de lança personifica a letalidade paciente que fez desta espécie uma das víboras mais bem-sucedidas da selva. Esta fêmea adulta, com quase 2 metros de comprimento e pesando 3 quilos, representa o ápice da evolução serpentina para predação em emboscada.
Seu corpo grosso, coberto de escamas que criam um padrão de losangos e triângulos em tons de marrom e bege, a torna virtualmente invisível na paleta de cores suaves da estação seca. As cavidades sensíveis ao calor entre seus olhos e narinas criam um mapa de calor de seus arredores, permitindo-lhe detectar presas de sangue quente, mesmo na escuridão total. A estação seca concentra predadores e presas em torno dos recursos dispersos que permanecem disponíveis, criando condições ideais de caça para um especialista em emboscadas. Sua posição escolhida, próxima a uma trilha que leva a uma das poucas fontes de água remanescentes nesta parte da floresta, representa um local privilegiado para a sobrevivência. Pequenos mamíferos, forçados a sair de seus esconderijos em busca de água, precisam passar a uma distância de ataque de sua figura perfeitamente oculta. Sua paciência rivaliza com a da tartaruga enterrada, mas sua espera serve a um propósito muito diferente. Enquanto a tartaruga conserva energia por meio da supressão metabólica, a jararaca permanece em alerta máximo, pronta para entrar em ação letal a qualquer momento. Seu veneno, um coquetel complexo de enzimas e toxinas, pode matar sua presa em minutos e iniciar o processo digestivo antes mesmo de engoli-la. O bando de coatis que se aproxima permanece alheio à presença mortal que se enrola em seu caminho. O olfato aguçado da fêmea líder, tão eficaz em localizar insetos e frutas escondidos, é menos confiável em detectar um predador que praticamente não emite cheiro. A imobilidade da jararaca é absoluta, sua respiração tão lenta e controlada que nem mesmo o menor movimento revela sua posição. Seu ciclo reprodutivo se alinha com as concentrações de presas da estação seca. Os ovos que se desenvolvem em seu corpo são retidos até que as condições favoreçam a sobrevivência de seus filhotes. Uma estratégia reprodutiva que lhe permite programar os nascimentos com condições ideais de caça. Essa adaptação à viviparidade confere aos seus filhotes uma vantagem significativa sobre as espécies ovíparas no ambiente imprevisível dos extremos sazonais. Enquanto a arara verde mantém sua vigilância letal e o bando de coatis busca recursos dispersos, um drama muito maior se desenrola nas profundezas da floresta. Uma arara verde, com sua plumagem brilhante, uma joia viva contra os tons suaves da floresta da estação seca, pousa em um galho morto que se estende bem acima do dossel principal. Esta fêmea adulta, com quase 1 metro de comprimento e mais de 1 quilo de peso, é uma das maiores e mais inteligentes aves das florestas neotropicais. Sua plumagem predominantemente verde, acentuada por uma testa vermelha brilhante e penas de voo azuis, fornece uma camuflagem surpreendentemente eficaz entre as folhas, até que ela se mova e revele todo o seu espectro de coloração. Seu bico poderoso, capaz de quebrar as nozes e sementes de palmeira mais resistentes, agora enfrenta o desafio de localizar as fontes dispersas de alimento que permanecem disponíveis enquanto muitas árvores entram em dormência. A estação seca concentra sua espécie em torno das poucas árvores que continuam a produzir frutos ou mantém plantações de sementes acessíveis. A competição por esses recursos pode ser intensa, com múltiplas espécies de araras, papagaios e outras aves de grande porte convergindo para árvores produtivas. Sua inteligência, uma das mais altas entre todas as espécies de aves, permite que ela resolva problemas complexos relacionados à aquisição e ao processamento de alimentos. Ela pode manipular vagens de sementes resistentes com as patas, enquanto usa o bico para extrair grãos nutritivos, coordenar-se com sua parceira para acessar recursos que nenhuma delas conseguiria explorar sozinha e lembrar a localização de árvores produtivas em um território que abrange dezenas de quilômetros quadrados. O comportamento social da arara militar se intensifica durante a estação seca, quando os recursos são escassos. Os laços entre pares
mantidos por meio de limpeza mútua e forrageamento coordenado, tornam-se cruciais para a sobrevivência, pois compartilham o conhecimento sobre as fontes de alimento e se protegem mutuamente de predadores. Seus cantos altos e estridentes são carregados por quilômetros pela floresta, mantendo o contato entre indivíduos dispersos e coordenando o movimento para áreas de alimentação produtivas. Seu papel como dispersor de sementes a torna crucial para a regeneração florestal. As sementes grandes e duras que ela prefere frequentemente requerem o processamento mecânico fornecido por seu poderoso bico para germinar com sucesso. Seus voos de longa distância entre áreas de alimentação e de descanso distribuem essas sementes processadas por vastas áreas, contribuindo para a diversidade genética e a expansão da floresta para habitats adequados. As primeiras gotas caem como sinais dos céus, cada uma explodindo contra as folhas queimadas pelo sol com a promessa de transformação. A floresta tropical lacandona inicia sua metamorfose mais dramática do ano. O aroma de petrichor, aquele cheiro característico de chuva em terra seca, preenche o ar com uma intensidade quase inebriante. Março traz as primeiras chuvas abundantes, mas são abril e maio que realmente liberam a fúria da estação chuvosa. Riachos que haviam sido reduzidos a filetes turvos agora ressurgem, abrindo novos canais e recuperando os antigos. O solo da floresta estala a cada passo. As folhas se abrem com uma urgência quase visível, e as flores irrompem dos galhos em explosões de cores que transformam a Catedral Verde em um caleidoscópio vivo. Este é o momento da emergência, quando a vida adormecida desperta e uma nova vida começa. Sementes que esperaram meses pelas condições certas agora germinam com energia explosiva. Insetos emergem de seus estágios de pupa em nuvens de asas batendo. O batimento cardíaco da selva acelera ao ritmo da chuva. No alto do estrato florestal emergente, onde antigas árvores de mogno e cecropia estendem suas copas para o céu, um flash de verde esmeralda ilumina a luz do sol filtrada. O resplandecente quetzal pousa em um galho a 30 metros acima do solo da floresta. Sua plumagem iridescente oscila entre o verde brilhante e o azul profundo conforme se move. Este quetzal macho representa uma das aves mais espetaculares das Américas. As penas de sua cauda, que ondulam atrás dele como faixas de luz vívida, medem quase 1 metro de comprimento. Seu peito brilha intensamente, criando um forte contraste com o fogo esmeralda de suas costas e asas. Uma pequena crista de penas coroa sua cabeça, dando-lhe uma aparência quase régia. As chuvas de primavera desencadearam sua temporada de reprodução, e seu comportamento reflete a urgência da continuidade genética. Seu bico poderoso, perfeitamente adaptado para escavar cavidades de nidificação em troncos de árvores em decomposição, já começou a trabalhar no ninho deste ano. Abaixo dele, a copa da floresta explodiu em um banquete de frutas e insetos. Abacates selvagens, seu alimento favorito, pendem pesadamente de galhos tornados acessíveis pelo novo crescimento. Sua dieta principalmente frugívora o torna um dispersor de sementes crucial para dezenas de espécies de plantas. Cada fruta que ele consome tem o potencial de gerar novos crescimentos florestais, tornando-o um consumidor e um criador na complexa teia de relações da floresta tropical. O macho interrompe sua escavação para chamar através do território que ele reivindicou. Sua voz, uma série de notas musicais que sobem e descem como uma sinfonia natural, carrega centenas de metros através do ar úmido. Isso é tanto um aviso para machos rivais, quanto um convite para potenciais parceiras. O chamado fala de aptidão genética, qualidade territorial e a promessa de reprodução bem-sucedida.
À medida que o Quetzal recupera seu domínio sobre as partes mais altas da floresta, um gigante muito diferente emergiu para aproveitar a abundância da primavera no nível do solo. Movendo-se pela vegetação rasteira com uma graça surpreendente para um animal que pesa mais de 200 quilos, a anta de Bird abre caminho pela paisagem cada vez mais exuberante do solo da floresta. Atingindo a maturidade aos 8 anos de idade, esta anta fêmea é um dos maiores mamíferos da floresta tropical mesoamericana. Sua coloração preta e creme característica, com uma mancha creme distinta que se estende do peito à garupa, a torna instantaneamente reconhecível. Sua característica mais notável, uma probóscide flexível, formada por um nariz alongado e lábio superior, funciona como um quinto membro enquanto ela seleciona a vegetação escolhida da explosão de novos crescimentos. O retorno das chuvas transformou seu mundo em um buffet de variedades sem precedentes. Novos brotos, folhas tenras e frutos suculentos agora cobrem o solo da floresta. Seu estômago de 4 câmaras permite que ele extraia o máximo de nutrientes da matéria vegetal rica em celulose, que compõe a maior parte de sua dieta. Ele se move com um passo ágil através de um bosque de jovens cecropias, cujas folhas largas ainda brilham com o orvalho da manhã. Sua probóscide explora cada planta com a sensibilidade de um cirurgião, selecionando apenas as porções mais nutritivas e deixando o resto continuar crescendo. Esse comportamento alimentar seletivo o torna um dos jardineiros mais importantes da floresta, podando a vegetação de maneiras que promovem o crescimento saudável e a diversidade. As chuvas da primavera também criaram inúmeras poças temporárias e expandiram as fontes de água existentes, cruciais para um animal que passa grande parte do tempo se banhando e se esparramando. Sua pelagem espessa, ao mesmo tempo que o protege de espinhos e picadas de insetos, gera calor considerável durante os períodos de atividade. A água doce fornece termorregulação essencial, ao mesmo tempo que oferece proteção contra os enxames de insetos, que emergem com o aumento da umidade. Seus olhos pequenos e profundos examinam constantemente a vegetação ao redor. Apesar de seu tamanho e volume aparente, ele permanece vulnerável aos predadores de topo da floresta. Sua sobrevivência depende de seus sentidos aguçados e de um profundo conhecimento de rotas de fuga pela densa vegetação rasteira. A abundância de alimentos da estação chuvosa permite que ele acumule reservas de gordura que o sustentarão em períodos de escassez, mas também concentra predadores em torno dos próprios recursos dos quais depende. À medida que a noite se aproxima e a transição do dia para essa noite se inicia, um som emerge de cada poça temporária e de cada depressão no solo cheia de chuva. A perereca mexicana acordou com o retorno das chuvas, e sua voz se junta ao coro crescente que definirá a paisagem sonora da estação chuvosa. Este macho, em particular, pousa em uma folha larga, com vista para uma poça temporária criada pelas chuvas recentes. Sua pele brilha com a umidade, a membrana permeável servindo como uma bênção e uma vulnerabilidade. O retorno da umidade o libertou das fendas escondidas e das árvores ocas onde ele esperava o fim da estação seca com atividade reduzida. Seu saco gástrico infla como um balão enquanto ele junta sua voz ao coro. O som, uma série rápida de cliques e chilreios, desempenha múltiplas funções em seu complexo mundo social. Ele anuncia sua presença a potenciais parceiras e, ao mesmo tempo, alerta os machos rivais para se afastarem do território escolhido por ele em torno desta área temporária de reprodução. O momento de seu surgimento é crucial. Essas poças temporárias, formadas pelas chuvas do início da primavera, fornecem áreas de reprodução ideais para seus girinos. A água é rasa o suficiente para aquecer rapidamente sob o sol tropical, acelerando assim seu desenvolvimento, mas profunda o suficiente para sustentar a vida durante as semanas vulneráveis da metamorfose.
Não há peixes nessas poças temporárias, eliminando uma importante fonte de predação para os girinos em desenvolvimento. Seus grandes olhos, posicionados para fornecer uma visão de quase 360 graus, rastreiam o movimento de presas em potencial. Insetos voadores, atraídos pela umidade e água parada, oferecem abundantes oportunidades de caça. Sua língua longa e pegajosa pode se estender por quase todo o comprimento de seu corpo, permitindo-lhes capturar presas com precisão extremamente rápida. As rãs fêmeas são mais reservadas e avaliam cuidadosamente seus potenciais parceiros e locais de reprodução. O sucesso da próxima geração depende de suas decisões, tornando o namoro na primavera um momento crucial para a sobrevivência da espécie. A floresta tropical atinge seu auge no verão, quando a fúria da estação chuvosa cria condições de abundância quase avassaladora. Cada superfície exala umidade, cada galho abriga múltiplas formas de vida, e o próprio ar parece pulsar com energia crescente. Esta é a estação em que a selva lacandona personifica perfeitamente sua reputação como um dos ecossistemas mais produtivos da Terra. Junho, julho e agosto trazem chuvas quase constantes. As névoas matinais sobem do solo quente, criando véus fantasmagóricos que deslizam entre as enormes raízes de suporte e os troncos imponentes das árvores. A temperatura permanece consistentemente alta, mas a evaporação constante cria um sistema de resfriamento natural que impede a floresta de atingir um calor insuportável. Essa combinação de calor e umidade cria as condições perfeitas para uma atividade biológica explosiva. A própria estrutura da floresta parece se expandir durante o verão. As trepadeiras, que pareciam modestas durante a estação seca, agora caem em cascata de galho em galho, formando cortinas vivas, epífitas. Plantas que vivem em outras plantas sem parasitá-las, criam jardins aéreos em todos os nichos disponíveis. O som do crescimento é quase audível, pois novas folhas se abrem e os brotos se estendem em direção à luz disponível. No topo de uma enorme árvore de mogno, onde a copa se estende como um guarda-chuva verde a 60 metros acima do solo da floresta, um flash de amarelo ilumina a luz da manhã. O tucano, de bico, que lhe assalta sobre um galho grosso com a agilidade de um acrobata nato. Seu enorme bico, quase um terço do comprimento total do corpo, parece comicamente descomunal, até que se observe a precisão com que usa essa ferramenta extraordinária. Este macho adulto representa uma das aves mais icônicas da floresta tropical neotropical. Sua plumagem cria um arco-íris vibrante contra a folhagem verdejante. Seu peito e garganta brilham em um amarelo brilhante, enquanto suas costas brilham em um verde profundo e sua garupa brilha com toques de azul e vermelho. Seu famoso bico exibe uma paleta de cores artística: amarelo com uma ponta verde, manchas laranja e vermelhas nas laterais e uma borda azul distinta. O verão representa a maior oportunidade para este especialista frugívoro, pois a copa da floresta explodiu com uma abundância de frutas. Figos selvagens, frutos de palmeira, bagas de cecropia e dezenas de outras espécies oferecem um menu em constante mudança de oportunidades nutricionais. Seu enorme bico, apesar de sua aparência, é surpreendentemente leve graças a uma estrutura interna semelhante a um favo de mel, permitindo-lhe alcançar frutas em galhos finos demais para suportar todo o seu peso corporal. O comportamento alimentar do tucano cria uma exibição aérea espetacular. Ele joga frutas no ar com um rápido movimento de seu bico, pegando-as na posição perfeita para deslizar pela garganta. Essa técnica, desenvolvida ao longo de anos de prática, permite que ele consuma frutas com eficiência, mantendo o equilíbrio em galhos balançando. Cada captura bem-sucedida demonstra a notável coordenação entre seu bico, olhos e músculos da garganta.
Sua presença na copa serve como um guia para outras espécies frugívoras. Macacos, papagaios e pássaros menores frequentemente seguem os tucanos para locais de alimentação produtivos, criando comunidades alimentares temporárias que podem incluir dezenas de espécies. Esse papel ecológico o torna uma espécie-chave, cujas atividades influenciam a distribuição e o comportamento de muitos outros animais. Ao amanhecer sobre a copa das árvores de verão, um som sem paralelo na terra começa a se erguer das profundezas da floresta. Inicialmente, um estrondo baixo, o chamado cresce em volume e intensidade. O macaco bugio preto de Yucatán começou seu anúncio territorial matinal. Este macho alfa, pesando quase 12 quilos e medindo 60 centímetros de altura, representa o maior primata do México. Sua pelagem negra como azeviche brilha com saúde, refletindo a nutrição abundante disponível durante o pico da estação de crescimento. Sua característica mais marcante, um osso hioide bastante alargado na garganta, atua como uma câmara de ressonância que amplifica seus chamados a um volume extraordinário. A abundância do verão permitiu que seu bando estabelecesse e mantivesse um território que inclui algumas das árvores frutíferas mais produtivas em sua zona florestal. Sua companheira, um pouco menor e de um marrom mais claro, cuida de seu filhote de 5 meses, cuja pelagem avermelhada a identifica como um filhote. 2 machos subadultos e 3 fêmeas completam o grupo social, que representa uma das unidades familiares mais bem-sucedidas em sua área. Seu estilo de vida gira em torno da exploração estratégica dos recursos verticais da floresta. Diferentes árvores dão frutos em épocas e alturas diferentes, exigindo movimento constante pelo labirinto tridimensional da copa. O sistema digestivo especializado dos búgios, com um cólon dilatado que abriga bactérias capazes de decompor toxinas nas folhas, permite que sobrevivam com uma dieta que envenenaria a maioria dos outros mamíferos. O macho alfa posiciona-se em um galho proeminente a 40 metros do solo, agarrando a casca com suas mãos poderosas com força casual. Seu rugido matinal tem múltiplas funções. Anuncia a localização de sua matilha para grupos vizinhos, estabelece limites territoriais e coordena as atividades de seus próprios familiares. O som transmite informações sobre o tamanho, a saúde e a determinação do grupo, ajudando a prevenir conflitos ao permitir que grupos mais fracos evitem o confronto. Ao chamar, seu enorme saco gástrico infla como um balão, criando a câmara de ressonância que confere à sua voz seu incrível poder de transmissão. O som reverbera pela floresta, ricocheteando nos troncos das árvores e criando ecos que parecem vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto os búgios dominam a paisagem acústica da floresta de verão, um predador muito diferente aperfeiçoou a arte da caça silenciosa na mesma arena vertical. Enrolada e imóvel em um galho a 20 metros do chão da floresta, uma piton verde arborícola prova que na floresta tropical, paciência e precisão muitas vezes triunfam sobre tamanho e força. Esta fêmea adulta, com quase 2 metros de comprimento, representa um dos predadores arbóreos mais especializados da floresta. Suas escamas brilham em um verde quase metálico, que a torna virtualmente invisível contra a luz salpicada de folhas da copa. As listras brancas, ao longo de suas costas, quebram sua silhueta, criando uma camuflagem natural que lhe permite se misturar aos galhos onde caça. Sua cauda prênsil, musculosa e precisa, a ancora firmemente ao poleiro, deixando todo o seu corpo livre para atacar presas que passam. Fossas sensíveis ao calor ao longo de suas escamas labiais detectam a radiação infravermelha emitida por animais de sangue quente, criando um mapa de calor de seus arredores
que permanece preciso mesmo na escuridão total. A temporada de reprodução de verão aumentou a atividade das populações de aves florestais, proporcionando abundantes oportunidades de caça para um predador especializado em capturar presas que raramente tocam o solo. Sua presa mais recente, um jovem tucano que cometeu o erro fatal de investigar frutas muito perto de sua emboscada, ainda exibe uma protuberância visível no centro de seu corpo serpentino. Sua estratégia de caça exige uma paciência extraordinária. Ele pode permanecer imóvel por horas ou até dias, esperando a oportunidade perfeita. Quando a presa se aproxima o suficiente, seu ataque se desenrola com velocidade explosiva. Seu corpo se desenrola como uma mola, permitindo que ele cubra o dobro de seu comprimento em um único golpe. Seus dentes curvados para trás agarram a vítima enquanto seus poderosos anéis a sufocam por constrição. O ciclo reprodutivo da Piton se alinha perfeitamente com a abundância do verão. Após o acasalamento, ela procura um oco de árvore ou fenda abrigada para depositar seus ovos. Durante o período de incubação, ela se enrola em torno de sua ninhada, usando contrações musculares para gerar calor e manter a temperatura ideal para o desenvolvimento embrionário. Esse comportamento maternal, raro entre répteis, dá aos filhotes uma vantagem significativa de sobrevivência. Enquanto a Piton domina os campos de caça verticais do dossel, um gigante muito diferente comanda a atenção no chão da floresta. Um grande mutum caminha cautelosamente pelo subbosque ensolarado. Sua figura imponente e crista distinta criam uma silhueta inconfundível contra o pano de fundo verdejante da vegetação de verão. Esta fêmea adulta, pesando perto de 4 quilos e medindo quase 1 metro de altura, é uma das maiores aves das florestas neotropicais. Sua plumagem preta brilhante, interrompida apenas por manchas brancas na barriga e na ponta da cauda, cria um forte contraste com os variados verdes do chão da floresta. A crista distinta de penas onduladas, coroando sua cabeça, balança suavemente a cada passo, dando-lhe uma aparência quase majestosa, enquanto ela forrageia no subbosque abundante. O pico do verão criou as condições ideais para seu estilo de vida terrestre. Frutas caídas cobrem o chão da floresta com uma variedade sem precedentes, fornecendo-lhe a nutrição energética necessária para suportar seu considerável peso corporal. Suas pernas poderosas, projetadas para caminhar em vez de voar, transportam-no com eficiência pelo terreno complexo de troncos caídos, raízes expostas e vegetação densa que caracteriza o solo da floresta. Seus olhos aguçados, posicionados para fornecer excelente visão frontal, rastreiam constantemente oportunidades de alimentação e ameaças potenciais. Apesar de seu tamanho, permanece vulnerável a predadores da floresta, particularmente onças pintadas e pumas que caçam no mesmo ambiente florestal. Sua sobrevivência depende de sua percepção aguçada e de sua capacidade de alçar voo quando necessário, embora seu grande tamanho dificulte o voo sustentado. O comportamento alimentar do mutum desempenha um papel crucial na ecologia florestal. Ao consumir frutos caídos, ele dispersa sementes por distâncias consideráveis, contribuindo assim para a regeneração da floresta e a diversidade genética. Sua grande moela, cheia de pequenas pedras, esmaga sementes duras e material vegetal fibroso, permitindo-lhe extrair nutrientes de alimentos inacessíveis a aves menores. Seu comportamento social durante a temporada de reprodução de verão envolve complexas exibições de cortejo e defesa territorial. Os machos emitem chamados profundos e ressonantes que ecoam pelo subbosque, anunciando sua presença a potenciais parceiras e alertando os rivais para que mantenham distância. Essas vocalizações, entre as mais graves de todas as aves,
podem ser ouvidas por quilômetros através da vegetação densa. À medida que o mutum grande continua seu progresso estrondoso pela floresta de verão, sua passagem perturba inúmeros insetos e expõe colônias escondidas, criando oportunidades inesperadas para um dos animais de alimentação mais especializados da floresta. Um tamanduá do norte, Tamandua mexicana, desce de cabeça pelo tronco de uma enorme árvore cecropia, agarrando a casca lisa firmemente com suas garras poderosas, enquanto investiga a trilha aromática de formigas perturbadas. Esta fêmea adulta, pesando 8 quilos, 18 libras, e medindo quase 2 metros, 6 pés, de comprimento, incluindo sua cauda preensil, representa uma das adaptações evolutivas mais notáveis para a insetividade nas Américas. Sua coloração distinta, creme e preto em um padrão semelhante a um colete, dá a ela uma camuflagem surpreendentemente eficaz contra a luz e a sombra manchadas do dossel da floresta, e áreas de tronco onde passa a maior parte do tempo. Seu focinho alongado abriga uma língua que lhe permite sondar profundamente colônias de formigas e cupins com precisão cirúrgica. Suas garras poderosas, especialmente alargadas nas patas dianteiras, podem rasgar até as estruturas mais robustas de insetos, desde cupinzeiros terrestres até ninhos arbóreos, mantidos por colônias de cupins cortadeiras. O pico do verão oferece condições ideais para um especialista em formigas e cupins. O aumento da umidade e a abundância de alimentos permitiram que as colônias de insetos atingissem seu tamanho e níveis máximos de atividade. Trilhas de formigas cortadeiras, invisíveis durante os períodos mais secos, agora formam rodovias de atividade conectando jardins de fungos com fontes de folhas frescas. Colônias de cupins, cujas populações foram impulsionadas pela abundância de celulose, constroem galerias elaboradas que oferecem abundantes oportunidades de alimentação a um predador capaz de explorá-las. Sua técnica de alimentação demonstra notável eficiência e seletividade. Sua longa língua, revestida de saliva pegajosa, pode extrair centenas de insetos por minuto, evitando ao mesmo tempo os soldados e as secreções defensivas que protegem a maioria das colônias de insetos sociais. Sua pele grossa e pelos ásperos fornecem proteção contra ferroadas e mordidas, enquanto sua capacidade de selar rapidamente as narinas impede que os insetos entram em seu sistema respiratório. O estilo de vida arbóreo do tamanduá o torna um dos poucos mamíferos de grande porte capazes de explorar os recursos tridimensionais de insetos do dossel florestal. Sua cauda preensil funciona como um quinto membro, proporcionando segurança enquanto se pendura em galhos para acessar colônias de formigas em locais inacessíveis aos tamanduás terrestres. Seus movimentos deliberados e comportamento alimentar paciente permitem que ele explore cada colônia completamente antes de buscar a próxima oportunidade. Bem acima da alimentação metódica do tamanduá, o dossel da floresta estremece com a chegada de um dos predadores mais poderosos das Américas. Uma arpia pousa em um galho enorme com a força controlada de um raio em carne e osso. Esta fêmea adulta, pesando 9 quilos e com uma envergadura de mais de 2 metros, representa o ápice da predação aérea nas florestas neotropicais. Seu disco facial característico, composto de penas rígidas dispostas como uma antena parabólica, funciona como um sistema de radar biológico capaz de detectar o menor som de presas se movendo no dossel. Seus penetrantes olhos amarelos, entre os maiores de qualquer ave de rapina, podem distinguir padrões de movimento que seriam invisíveis para caçadores menos especializados. A icônica coroa de penas que dá à sua espécie sua expressão feroz pode ser levantada ou abaixada para aprimorar sua audição em diferentes ambientes acústicos. A abundância no verão concentrou mamíferos arbóreos nas áreas de alimentação mais ricas, criando oportunidades de caça para um predador especializado
em capturar presas que raramente descem do dossel. Suas garras, maiores e mais poderosas do que as de qualquer outra ave de rapina americana, podem exercer força esmagadora suficiente para penetrar o crânio de um bugio ou a carapaça de uma grande preguiça. Sua estratégia de caça combina paciência com ação explosiva. Pode permanecer imóvel por horas, usando sua audição e visão excepcionais para monitorar até a natividade em vários hectares de copa das árvores. Quando a presa se aproxima, seu ataque se desenrola com velocidade e precisão devastadoras. Suas asas poderosas permitem que manobre seu corpo maciço através do complexo labirinto tridimensional de galhos com a agilidade de uma ave muito menor. O papel da arpia como predadora de topo influencia o comportamento e a distribuição de inúmeras espécies de copa. Macacos búgios, preguiças e outros mamíferos arbóreos modificam seus padrões de movimento e uso do habitat em resposta à sua presença. Suas exigências territoriais, abrangendo dezenas de quilômetros quadrados de habitat florestal de primeira qualidade, fazem dela uma espécie indicadora da saúde e conectividade do ecossistema. Seu ciclo reprodutivo, um dos mais longos de qualquer ave de rapina, reflete a natureza especializada de suas necessidades de caça. Um único casal pode levar 3 anos para criar um filhote com sucesso e torná-lo independente, e a jovem águia passa quase 2 anos aprendendo as complexas habilidades necessárias para a caça em copas de árvores. Esse período prolongado de investimento parental torna as arpias particularmente vulneráveis à alteração do habitat e à interferência humana. Com a chegada de setembro na selva lacandona, mudanças sutis começam a impactar o ecossistema florestal. As chuvas, embora ainda frequentes, perdem intensidade. As horas de luz do dia encurtam imperceptivelmente, ativando antigos programas genéticos que guiam a vida nesta floresta há milhões de anos. Este não é o outono dramático das regiões temperadas, com a queda das folhas e a migração das aves, mas uma transição mais sutil, marcada por mudanças comportamentais e pela disponibilidade variável de recursos. A floresta permanece verde e frondosa, mas olhos experientes conseguem detectar os sinais da mudança sazonal. Algumas espécies de árvores começam a dar frutos, enquanto outras entram em fases de dormência. O comportamento animal muda à medida que as espécies se preparam para a chegada da estação seca. Os padrões migratórios começam, embora possam envolver movimentos de apenas alguns quilômetros, em vez das viagens continentais das espécies temperadas. Outubro e novembro marcam o verdadeiro período de transição, quando os ritmos biológicos da floresta começam a se sincronizar com a chegada da estação seca. Este é o momento de preparação, e a sobrevivência bem-sucedida nos próximos meses depende das decisões tomadas agora. No alto da copa das árvores, um macaco-aranha de Geoffroy se move com fluidez. Este macho adulto, com seus longos membros e cauda preênsil, que lhe dão a aparência de ter 5 braços, representa um dos mamíferos mais acrobáticos da Terra. Sua pelagem negra, tingida de dourado que reflete a luz do sol, cobre um corpo perfeitamente adaptado à vida nas árvores. Pesando 17 libras e medindo quase 1 metro de comprimento, excluindo a cauda, ele se move entre as copas das árvores com precisão sem esforço. Suas mãos, sem polegares, funcionam como ganchos naturais, permitindo que ele se balance de galho em galho, sem a necessidade de agarrar e soltar. A transição para o outono apresenta desafios únicos para sua espécie. Os macacos-aranha dependem fortemente de frutos grandes e carnudos que fornecem a nutrição energética necessária para seu estilo de vida arbóreo ativo. À medida que algumas espécies de árvores entram em dormência e outras completam seus ciclos de frutificação, as fontes confiáveis de alimento que sustentavam seu rebanho durante os abundantes meses de verão
tornam-se cada vez mais dispersas e imprevisíveis. Seu bando começou a se fragmentar, uma resposta comum à escassez de recursos. Em vez de viajarem juntos como um único grupo grande, eles agora se dividem em grupos menores de forrageamento que podem explorar fontes de alimento amplamente dispersas com maior eficiência. Esse sistema social de fissão-fusão permite que eles mantenham a coesão do grupo enquanto se adaptam às mudanças nas condições ambientais. O macho, pra em um galho grosso, seu olhar aguçado examinando a floresta em busca de árvores frutíferas. Sua visão de cores, mais aguçada do que a da maioria dos mamíferos, permite que ele detecte as sutis mudanças de cor que indicam frutos maduros a distâncias consideráveis. Um flash laranja na copa a 50 metros de distância chama sua atenção, sugerindo que uma árvore está começando a produzir os frutos grandes que sua espécie prefere. Sua locomoção em direção a essa potencial fonte de alimento demonstra as notáveis adaptações que fazem dos macacos-aranha um dos mamíferos arbóreos mais especializados, por meio de uma combinação de balanço dos braços, chamada braquiação, e caminhada quadrúpede ao longo de galhos maiores. Eles percorrem a distância em minutos sem tocar o chão. Sua cauda funciona como um quinto membro, capaz de suportar todo o peso do corpo enquanto suas mãos estão ocupadas com a alimentação. Em um remanso tranquilo, onde um riacho sazonal cavou uma poça profunda durante a estação chuvosa, uma forma ancestral jaz imóvel, logo abaixo da superfície da água marrom. O crocodilo de Morrelé representa uma linhagem que se manteve praticamente inalterada por mais de 200 milhões de anos. Esta fêmea adulta, com 3 metros de comprimento e pesando mais de 80 quilos, personifica a paciente estratégia predatória que permitiu à sua espécie sobreviver a múltiplas extinções em massa. Sua pele blindada, verde-oliva escura com faixas sutis que se tornam mais pronunciadas durante a época de reprodução, mistura-se perfeitamente com troncos submersos e detritos flutuantes. Apenas seus olhos e narinas se projetam da superfície, criando ondulações tão sutis que poderiam ser confundidas com o vento na água. Essa exposição mínima permite que ela observe seu território aquático, permanecendo virtualmente invisível tanto para presas quanto para potenciais ameaças. A transição outonal afeta seu comportamento de maneiras sutis, mas importantes. À medida que o nível da água começa a baixar com a redução das chuvas, peixes e outras presas aquáticas concentram-se nas poças profundas restantes. Essa concentração sazonal cria oportunidades de alimentação que podem sustentá-lo durante a próxima estação seca, quando a caça se torna mais difícil. Seu metabolismo, desenvolvido para eficiência em vez de velocidade, permite que ele sobreviva por meses sem se alimentar, se necessário. No entanto, o outono oferece oportunidades para acumular reservas de gordura, cruciais durante os meses mais magros que se avizinham. Sua paciência, que envolve horas ou até dias de espera imóvel, permite que ele conserve energia e aproveite qualquer oportunidade que se apresente. Uma vibração sutil na água o alerta para a proximidade da presa. Seu sistema de linha lateral, semelhante ao dos peixes, detecta as ondas de pressão criadas por animais nadando a distâncias consideráveis. Seu cérebro processa essas informações com precisão computacional, calculando o tamanho, a velocidade e a direção do alvo que se aproxima. A presa, um peixe grande que busca refúgio na poça profunda, enquanto cursos d'água menores secam, nada diretamente em direção ao predador imóvel. O ataque do crocodilo, à medida que se aproxima, se desenrola com uma violência explosiva que desmente sua imobilidade anterior. Sua cauda maciça fornece propulsão, enquanto suas mandíbulas o prendem com uma força superior a 1.360 kg por centímetro quadrado. Seu sucesso vai além da simples alimentação. A energia obtida com essa refeição será armazenada como gordura,
permitindo que ele sobreviva a semanas de oportunidades limitadas de caça durante a próxima estação seca. Essa capacidade de aproveitar a abundância sazonal e, ao mesmo tempo, sobreviver a longos períodos de escassez permitiu que os crocodilianos sobrevivessem às mudanças ambientais que exterminaram os dinossauros. À medida que a escuridão cai sobre a floresta outonal e os animais diurnos buscam abrigo, um elenco muito diferente de personagens emerge para tirar vantagem da escuridão. No alto da copa, onde frutas maduras pendem pesadas de galhos, tocados pelas primeiras mudanças sutis da estação, um jupará do campo se aventura de sua toca no oco da árvore para começar suas atividades noturnas de forrageamento. Esta fêmea adulta, pesando 3 quilos e medindo quase 1 metro de comprimento, incluindo sua cauda preensil, representa um dos mamíferos noturnos mais especializados da copa neotropical. Sua pelagem macia, marrom-dourada, fornece camuflagem perfeita contra a casca e as folhas de seu habitat arbóreo, enquanto seus grandes olhos frontais capturam o luar com notável eficiência. Sua característica mais distintiva, uma língua que pode se estender por 6 polegadas de sua boca, permite que ele aproveite fontes de alimento inacessíveis a outros mamíferos. Ele sonda profundamente nas flores para extrair néctar, mergulha em fendas para capturar insetos e manipula frutas com notável precisão. Este apêndice extraordinário, combinado com seus dedos ágeis, faz dele uma das aves mais habilidosas em forragear no dossel da floresta. A transição para o outono criou oportunidades únicas de alimentação para um frugívoro noturno. Muitas árvores, que estavam dormentes durante o pico da abundância do verão, agora produzem frutos, que amadurecem especificamente durante o período de transição. Sua capacidade de navegar pelo labirinto tridimensional do dossel na escuridão total lhe dá acesso exclusivo a esses recursos durante as horas em que seus concorrentes diurnos estão inativos. Seu movimento pelo dossel demonstra notável habilidade acrobática. Sua cauda preensil funciona como uma quinta mão, capaz de suportar todo o peso do corpo, enquanto seus outros membros estão ocupados se alimentando ou se movimentando. Ele pode se pendurar de cabeça para baixo em um único galho, enquanto procura frutos inacessíveis a mamíferos arbóreos menos especializados. O papel do jupará como polinizador e dispersor de sementes o torna crucial para a ecologia florestal. Seus hábitos alimentares noturnos complementam os das espécies diurnas, garantindo que as plantas com flores e frutos recebam atenção ao longo do ciclo de 24 horas. O néctar que consome geralmente vem com uma camada de pólen, que transfere inadvertidamente entre as flores enquanto se alimenta. Enquanto o jupará explora os recursos frutíferos da copa das árvores outonais, surgiu outro especialista noturno que caça no mesmo habitat vertical. O gato maracajá é um dos felinos arborícolas mais especializados do mundo, perfeitamente adaptado a uma vida quase exclusivamente nas árvores. Este macho adulto, pesando apenas 3 quilos e com um comprimento total de mais de 1 metro, possui adaptações que o tornam ideal para a vida na copa das árvores. Suas patas enormes, equipadas com garras afiadas e curvas, dão-lhe uma aderência excepcional em cascas lisas e galhos estreitos. Seus tornozelos podem girar quase 180 graus, permitindo-lhe descer troncos de árvores de cabeça com a agilidade de um esquilo. Sua pelagem manchada, semelhante à da jaguatirica, mas com rosetas mais alongadas, cria uma camuflagem perfeita contra os complexos padrões de luz e sombra da copa. Sua cauda proporcionalmente mais longa fornece equilíbrio crucial ao negociar galhos que desafiariam até mesmo primatas arborícolas especializados. Seus olhos grandes, os maiores em relação ao tamanho do corpo de qualquer felino americano,
capturam a luz disponível com extraordinária eficiência. O outono concentra as presas arbóreas em torno das fontes de frutas restantes, criando oportunidades de caça para um predador especializado em capturar animais que raramente descem ao solo. Sua dieta consiste principalmente de aves, mamíferos arbóreos e insetos de grande porte, todos capturados na reserva de caça tridimensional do dossel da floresta. Sua técnica de caça combina furtividade, paciência e capacidade atlética explosiva. Ele pode saltar espaços de mais de 4 metros entre as árvores, mudar de direção no ar e pousar em galhos pouco mais grossos que seu próprio corpo. Suas almofadas macias permitem que ele se mova em completo silêncio sobre superfícies que denunciariam a presença de predadores menos especializados. O ciclo reprodutivo da jaguatirica coincide com a abundância de presas no outono. Após um período de gestação de quase 3 meses, as fêmeas geralmente dão à luz um único filhote em um oco seguro de árvore. O período prolongado de cuidado parental, com duração de quase 2 anos, reflete as habilidades complexas necessárias para o sucesso da caça arbórea. As jaguatiricas jovens precisam dominar não apenas técnicas de captura de presas, mas também habilidades de navegação tridimensional, essenciais para a sobrevivência na copa das árvores. Enquanto a jaguatirica demonstra suas notáveis habilidades arbóreas no dossel superior, um predador muito maior se move pela mesma paisagem de outono, com igual furtividade, mas com estratégias de caça muito diferentes. Uma onça parda, puma concolor, emerge de trás de uma enorme raiz de suporte. Sua pelagem fulva se mistura perfeitamente com a luz dourada que filtra através das mudanças sazonais no dossel da floresta. Este macho adulto, pesando 65 quilos e com mais de 2 metros de comprimento total, representa o segundo maior felino das Américas e um dos predadores mais adaptáveis do planeta. Sua coloração canela uniforme, sem os padrões distintivos de onças pintadas ou gatos malhadas menores, fornece camuflagem perfeita nas variadas condições de iluminação e mudanças sazonais que caracterizam a selva lacandona ao longo do ano. A transição do outono criou oportunidades de caça únicas para um predador, cuja adaptabilidade lhe permite explorar recursos em vários níveis da floresta. Ao contrário da caça arbórea especializada da jaguatirica ou da caça aquática da onça pintada, o sucesso da onça parda depende de sua versatilidade e de sua capacidade de ajustar suas estratégias de caça à disponibilidade sazonal de presas e às mudanças de comportamento. Seus posteriores musculosos, projetados para potência explosiva em vez de resistência, podem impulsioná-la verticalmente por até 5 metros ou horizontalmente por brechas de 12 metros. Essa capacidade de salto permite que ela alcance presas em locais que desafiam até mesmo os escaladores mais experientes, enquanto seu movimento silencioso a torna uma das predadoras de caça mais eficazes da floresta. As necessidades territoriais da onça parda abrangem áreas enormes, frequentemente excedendo 50 km² para um único indivíduo. Suas atividades de outono consistem em patrulhar esses limites, enquanto monitora a distribuição de suas presas, em resposta às mudanças sazonais de recursos. Sua marcação olfativa, realizada por pilhas de arranhões e depósitos de urina, cria um mapa olfativo que comunica sua presença a competidores e potenciais parceiros. Seu sucesso na caça depende de uma compreensão profunda dos padrões comportamentais de suas presas e do uso sazonal do habitat. A concentração outonal de animais em torno das fontes de frutas restantes e de um suprimento confiável de água cria oportunidades de caça previsíveis para um predador inteligente o suficiente para antecipar os padrões de movimento de sua presa. Suas presas, geralmente obtidas com uma mordida precisa no pescoço ou na cabeça, refletem a eficiência que lhes permite sobreviver em territórios onde os recursos podem estar amplamente dispersos.
Enquanto o puma demonstra o poder explosivo que caracteriza a maioria dos grandes predadores, um dos mamíferos mais bem-sucedidos da floresta conseguiu sobreviver usando a estratégia oposta. No alto da copa das árvores, movendo-se tão lentamente que seus passos são quase imperceptíveis, uma preguiça de 3 dedos, Bradypus variegatus, incorpora o poder da paciência e da conservação de energia diante das mudanças sazonais. Esta fêmea adulta, pesando apenas 4 quilos, apesar de sua aparência imponente, representa um dos mamíferos mais eficientes em termos de energia da Terra. Sua pelagem desgrenhada, tingida de verde por algas simbióticas, que fornecem camuflagem e nutrição suplementar, a torna virtualmente invisível entre as folhas e galhos, onde passa toda a sua vida suspensa de cabeça para baixo. Suas notáveis adaptações à vida arbórea incluem garras que se curvam em ganchos perfeitos, permitindo que ela se pendure facilmente em galhos com gasto mínimo de energia. Seus movimentos lentos, cobrindo talvez 40 metros por dia, refletem uma taxa metabólica menor do que a de qualquer outro mamífero de seu tamanho. Essa extraordinária conservação de energia permite que ela sobreviva com uma dieta de folhas, que não seria suficiente para animais mais ativos. A transição para o outono afeta seu comportamento de maneiras sutis, mas importantes. À medida que algumas espécies de árvores entram em dormência e outras mudam sua composição química, a preguiça de 3 dedos precisa ajustar suas preferências alimentares para manter uma nutrição adequada. Seu comportamento alimentar altamente seletivo, que envolve a coleta cuidadosa de folhas de diversas espécies de árvores, demonstra uma notável capacidade de avaliar a qualidade nutricional e evitar compostos tóxicos. Seu sistema digestivo, com um estômago multicâmaras que representa quase 30% de seu peso corporal, processa a celulose com extraordinária eficiência. Bactérias simbióticas decompõem o material foliar por um período que pode exceder 1 mês, extraindo todas as calorias possíveis de sua dieta hipocalórica. Esse período prolongado de digestão exige que ela carregue um peso considerável de material não digerido, tornando sua capacidade de escalar ainda mais notável. A estratégia reprodutiva da preguiça de 3 dedos reflete seu estilo de vida com limitação energética. Após um período de gestação de 6 meses, ela dá à luz um único filhote que permanecerá com ela por quase 1 ano, aprendendo as complexas habilidades necessárias para sobreviver na copa das árvores. A preguiça jovem deve dominar não apenas a identificação de árvores adequadas para se alimentar, mas também as habilidades de orientação tridimensional essenciais para a vida no ambiente arbóreo. Ao concluirmos nossa jornada pelas 4 estações da selva lacandona, precisamos confrontar uma verdade incômoda que ofusca todos os aspectos deste magnífico ecossistema. Os mesmos animais que acompanhamos em seus ciclos sazonais, da paciente onça-pintada ao acrobático macaco-aranha, existem hoje como sobreviventes em um mundo cada vez mais fragmentado, moldado pela atividade humana. A selva lacandona, que outrora cobria mais de 6 milhões de acres no sudeste do México e norte da Guatemala, agora representa menos de 1/3 de sua extensão original. A cada ano, a expansão agrícola, a pecuária e a extração ilegal de madeira continuam a erodir os limites das áreas protegidas. As magníficas árvores de mogno, que servem como locais de nidificação para quetzais e como trilha para macacos-aranha, levam séculos para amadurecer, mas podem ser derrubadas em questão de horas. Os animais que observamos representam populações sob constante estresse. O território da onça-pintada, que antes media centenas de quilômetros quadrados, agora deve ser comprimido em fragmentos separados por estradas, fazendas e assentamentos. O isolamento genético ameaça a viabilidade a longo prazo, pois as populações se tornam muito pequenas para manter reservas reprodutivas saudáveis. Os macacos, aranha,
cuja estrutura social depende de grandes territórios, com árvores frutíferas, abundantes, vêem seus bandos fragmentados não apenas sazonalmente, mas permanentemente à medida que os corredores de habitat desaparecem. Os sistemas hídricos, os recursos vitais que sustentam a vida na floresta, enfrentam a poluição do escoamento agrícola e a perturbação do desenvolvimento a montante. Os lagos sazonais onde as rãs árvore mexicanas se reproduzem desaparecem para sempre à medida que a terra é desmatada e os padrões de drenagem são alterados. As antigas tartarugas fluviais, sobreviventes de milhões de anos de mudanças naturais, não conseguem se adaptar com rapidez suficiente ao ritmo acelerado da modificação do habitat induzida pelo homem. Talvez o mais crítico seja o fato de que as mudanças climáticas ameaçam interromper os padrões sazonais que governam a vida nesta floresta há milênios. Chuvas irregulares, períodos prolongados de seca e mudanças nos padrões de temperatura podem interromper o delicado ciclo que permite que diferentes espécies coexistam e prosperem. O ciclo reprodutivo do quetzal, resplandecente, sincronizado com a disponibilidade de frutos, pode ser alterado por mudanças nos padrões de floração e frutificação das árvores da floresta. No entanto, há motivos para um otimismo cauteloso. Iniciativas de conservação de organizações mexicanas e internacionais estabeleceram áreas protegidas que preservam habitats essenciais. Comunidades indígenas, particularmente os maias de Lacandona, que dão nome à floresta, mantêm práticas tradicionais que apoiam a conservação da floresta, ao mesmo tempo em que atendem às suas próprias necessidades. O ecoturismo bem administrado oferece incentivos econômicos para a conservação, ao mesmo tempo em que aumenta a conscientização sobre a incrível biodiversidade da floresta. A pesquisa científica continua a revelar novas espécies e relações ecológicas dentro do sistema Lacandona, demonstrando que ainda estamos longe de compreender completamente o que temos a perder. Descobertas recentes incluem novas espécies de sapos, insetos e até mamíferos, sugerindo que a riqueza biológica da floresta excede nosso conhecimento atual. Cada nova descoberta fortalece o argumento científico para a proteção abrangente. O drama sazonal que testemunhamos, da paciência da seca do inverno à abundância explosiva do pico do verão, representa milhões de anos de refinamento evolutivo. Esses padrões, essas relações, essas adaptações comportamentais não podem ser recriados uma vez perdidos. A paciência da onça, a graça acrobática do macaco-aranha, a paciência pré-histórica do antigo crocodilo, todas representam capítulos insubstituíveis na história da vida na Terra. A escolha que a humanidade enfrenta é dura, mas simples. Podemos continuar a tratar a floresta tropical Lacandona como um recurso a ser explorado, observando seus ciclos sazonais gradualmente desaparecerem no silêncio. Ou podemos reconhecê-la como um tesouro vivo, cuja preservação enriquece não apenas o ecossistema local, mas todo o planeta. Os animais que acompanhamos em sua jornada sazonal não têm voz ativa nessa decisão. No entanto, seu futuro depende inteiramente das escolhas que fazemos hoje. O tempo, como os próprios ciclos sazonais, move-se em apenas uma direção. O inverno retornará à floresta tropical Lacandona, mas se ele trará consigo a mesma riqueza de vida que testemunhamos, depende das ações tomadas agora, enquanto a opção ainda existir. Os ritmos ancestrais da floresta persistem, mas seu futuro permanece indefinido, aguardando que a humanidade decida se esta catedral natural sobreviverá para inspirar as gerações futuras ou se tornará uma mera lembrança do que um dia foi. A floresta tropical. Lacandona é um testemunho do poder da adaptação sazonal e da intrincada teia de relações que sustenta um dos ecossistemas mais complexos da Terra. Através da resiliência obstinada do inverno, do despertar explosivo da primavera, da floração abundante do verão
e da preparação cuidadosa do outono, testemunhamos a eterna dança da sobrevivência que se estende por milhões de anos. Cada estação traz seus próprios desafios e oportunidades, seu próprio elenco de personagens perfeitamente adaptados para aproveitar as condições únicas proporcionadas pelas mudanças cíclicas, do microscópico ao magnífico, do predador à presa. Toda a vida nesta floresta se move ao ritmo da transformação sazonal. O futuro desta sinfonia natural ainda não foi escrito. Sua continuidade depende do reconhecimento da humanidade de que alguns tesouros transcendem o valor econômico. Na floresta tropical lacandona, cada estação conta uma história de adaptação, sobrevivência e da infinita criatividade da própria vida. Que essas histórias continuem a se desenrolar para as gerações futuras. Fascinado pela vida selvagem da selva lacandona? Demonstre seu amor clicando no botão curtir e compartilhando seu animal favorito nos comentários. Ao compartilhar este vídeo, você está ajudando a espalhar a conscientização e apoiando os esforços para proteger este incrível ecossistema. Não se esqueça de tocar no ícone do sino para não perder a próxima aventura selvagem de outro canto do mundo.